se os ataques de DDoS estiverem saindo de dentro dos seus próprios roteadores, dos equipamentos que você tem de dentro da casa do seu assinante final? E agora, cara? Bom, esse é o nosso tema do podcast de hoje com o Thiago Ayub da Sage Networks. Já deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante, nos ajuda muito, galera. É muito comum o YouTube te desinscrever de canais que você acompanha. Então, verifica se você está inscrito aí, tá bom? Se não tiver, já reforça a inscrição, like. É claro, enche de comentários aí, pra gente trazer mais vídeos aqui para vocês. E eu tô com ele aqui, Thiago Ayub da Sage Networks. Tudo bem? Tudo ótimo, Ayub? Sempre prazer voltar aqui para falar de assunto importante, pois parece que o jogo virou, né? O provedor se perguntava de onde vinham os ataques idosos, agora o provedor brasileiro está descobrindo de lugares como qualquer um ligado à internet. Do próprio assinante. Do próprio assinante, atacando o próprio provedor. Caramba. Pessoal, olha só esse recadinho aqui que eu vou dar para vocês e a gente já volta nessa conversa aqui com a Ayub. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? Cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. O provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete, a nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. A Arcitec hoje é nosso parceiro em máquinas de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e DWDM Reisicon. Então, se você é um provedor de internet, quer construir uma rede para durar 20 anos, eu recomendo você utilizar uma máquina de fusão da Sumitomo. É só você procurar os nossos amigos da Arcitec. E se você tem uma máquina Sumitomo e precisa de manutenção, a Arcitec também faz essa manutenção para você. Cara, equipamentos Viave dispensa apresentações, não é verdade? Principalmente para você que trabalha na empreita aí, pegando vários serviços e precisa comprovar que seu serviço é de qualidade, você tem que fazer as medições com os LTDRs, né? Você pode utilizar um equipamento da Viave, que você encontra na Arcitec. E se você tem projetos que precisam interligar fibras em longas distâncias, você pode contar também com o DWDM da Reisicon, que você também encontra na Arcitec. Eu vou deixar o QR Code na tela e os links aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer necessidade de máquina de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e também DWDM Reisicon. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, não é verdade? Então, não espere você sofrer um ataque para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção DDoS, proteção DDoS é
com a Sage Networks. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Então procura os caras, que os caras são muito bons. QR Code na tela e o link também está aqui na descrição do vídeo. Vocês já conhecem a Expo ISP? A Expo ISP é uma feira para provedores de internet que acontece 2 vezes por mês em 2 estados diferentes, e ela tem também 2 feiras principais, uma que acontece lá em Pernambuco e aqui em São Paulo. A de Pernambuco é 3 dias de feira, cara, com muito expositor, muito conteúdo, palestras incríveis, e aqui em São Paulo também acontece, só que a feira é 2 dias. Então, se você quer ir numa feira para provedor de internet com entrada gratuita, aproveitar palestras incríveis e ver os melhores expositores, os melhores produtos do mercado, eu recomendo você ir para a Expo ISP. Conheça mais aqui no QR Code que está aparecendo na tela e no link também na descrição do vídeo. É muito importante que você tenha dentro do data center do seu provedor de internet um sistema de combate a incêndio. Exato, cara. Assim como nós estamos fazendo no nosso provedor, junto com a TechAntech, uma solução completa de combate a incêndio. Vocês podem assistir os vídeos completos aqui no nosso canal. Você também pode ter no seu provedor de internet. Você já se imaginou numa diversidade? É muito triste, mas acontece. Aconteceu um incêndio e você não ter nenhuma solução para sanar isso. Então, eu te convido a conhecer a TechAntech, que tem soluções personalizadas e completas para o seu data center, para a sua empresa ou até mesmo para o seu negócio. Equipamentos de ponta que vai ajudar no combate a incêndio na sua empresa. Então, tem um QR Code na tela, acesse o QR Code da tela para você conhecer mais da TechAntech e tudo que eles têm para oferecer de combate a incêndio. Muito bom, não é verdade? Bom, vamos lá para o nosso tema de hoje, doutor Ayub. É isso aí. E se os ataques DDoS estiverem partindo dos nossos próprios roteadores? Que loucura, hein, cara? Os provedores sempre comentavam... Acho que, bom, a Sage é especialista em proteção a ataques DDoS, você vai falar mais sobre isso, mas uma das perguntas mais clássicas é: descobre quem está me atacando. Ou de onde vem. Deve ser o meu saber de onde concorrente. vem para poder bloquear. Não tem como bloquear de onde vem o ataque? Ou então, inclusive, alguns achando que o ataque não existia, de que às vezes é a operadora que atende o provedor, ela é alvo do ataque, ela fica instável e o provedor que compra um link dedicado fica com uma internet ruim. Ele briga com o fornecedor. Poxa, eu estou sendo alvo de um ataque DDoS. Que ataque é esse? Não, isso é bobagem, isso é mentira. Não, agora o provedor está vendo na pele, sentindo nos próprios equipamentos, nos próprios gráficos, de onde pode vir um ataque DDoS. E como é que é isso? O equipamento vem de dentro da rede, né? É um malware dentro da ONT, de roteadores? De quais equipamentos especificamente? A gente começou a chamar na Sage de ONT malware para ajudar o provedor, quando bater o olho, entender do que a gente está falando. Que é uma vulnerabilidade que está no ONT, na ONU, no CPE, aquele equipamento que a gente coloca na casa do assinante. Só que isso é só para ajudar a ilustrar que não é só, às vezes, esse equipamento. Às vezes pode ser um equipamento dentro da casa do assinante, mas um outro equipamento que não é o CPE, que não é onde chega a sua fibra, onde chega o seu sinal propriamente dito. Mas o que é importante entender, vamos focar nessa parte do CPE. Então, o provedor compra de 1, 2 ou 3 fabricantes, os ONTs, os NUs, até às vezes os roteadores, quando ele faz uma ONU pequenininha, coloca um roteador em 2 equipamentos, o kit de instalação dele. E a forma de se fabricar um bug é muito simples. Você sabe como é que se fabrica um bug? Não. Você escreve um software. Para você, né? Para você ter algum tipo de defeito, basta construir o produto. É que nem qual o pré-requisito para você morrer? Tá vivo. Basta estar vivo para morrer. Então, qualquer software está em risco de você ter algum defeito. A mudança, por que isso é um pouco recente na história do Brasil? Por que a gente não falava tanto nesse assunto há um ano atrás? Porque os cybercriminosos que ficam investigando, fuçando, procurando por vulnerabilidades, acharam uma vulnerabilidade em um chip de um fabricante que é uma das peças comumente utilizadas para poder fabricar os eletrônicos, roteadores, TV Box, IoT, DVR e os CPEs. Quando eu falo CPE, é o equipamento que fica na casa do assinante. Então, esse modelo específico de chip, que faz parte daquela plaquinha verde eletrônica, todos os fabricantes que adotaram isso como seu item, né? O cara liga para o fabricante, compra esse produto, coloca no produto dele, manda esse chip, me dá essa peça aí. Todos eles ficaram vulneráveis a essa falha
E essa falha permite que uma terceira pessoa, o atacante, consiga acessar remotamente esse equipamento e controlar ele remotamente, ou, por exemplo, fazer ataques DDoS. Então, o que caiu na mira dos cybercriminosos é uma peça específica comum a múltiplos fabricantes. Esses fabricantes têm produtos com essa falha comercializada no Brasil. Então, e o Brasil é um país de muitos provedores. Então, quando eles se deram conta, opa, se eu faço um scan, um port scan, se eu faço varreduras na rede de IPs brasileiros, eu acho com uma facilidade muito grande essas vulnerabilidades, caixas vulneráveis que eu posso controlar e fazer ataque. Para onde são esses ataques? O provedor sente muito na pele, mas ele não é o alvo desse tipo de ataque. Quando a gente puxa os IPs atacados, são IPs da Ásia, da África, dos Estados Unidos. Recentemente teve o servidor do Roblox que foi lançado no Brasil. A gente viu na sede o IP da Roblox sendo atacado. Então, é nesse caso, nesse contexto, que muito provedor está sofrendo, um segundo incômodo, uma segunda origem de estabilidade do provedor, que essas máquinas vulneráveis, essas caixas vulneráveis que estão nos assinantes sendo utilizadas como um arsenal, um exército para atacar gente pelo mundo. Esses chips, eles vêm da China? Eles são de um fabricante que vem da China, mas nada impede que fabricantes de outro país acabem adotando esse eletrônico também. Que a China é um grande fornecedor de eletrônicos do mundo. Uhum. Então, se a gente for montar uma fábrica de... Vamos fazer a Locus da Telecom modems, Locus da Telecom routers. Uhum. Quando a gente for pegar a lista, nossa, o que tem no mercado de peças para a gente poder comprar, que nem mercado de autopeças, né? Quando uma fábrica vai montar um carro, quem são os fornecedores que tem no mercado para eu poder pegar as peças menores e montar uma placa maior? Então, poderia ser que um fabricante de outro país utilizasse esse fabricante. É um fabricante muito popular. Esses chips, claro, existem vários deles, mas é como se fosse tipo aqueles Realtek. Realtek é o nome do fabricante, isso. Ah, tá. Uhum. Então, quem tem outros fabricantes para esse módulo, ou inclusive tem outras versões do mesmo fabricante, não tem vulnerabilidade. Entendeu? Entendi. Então, o impacto foi que essa peça ela é muito popular. Muito utilizada. Muito utilizada. Então, o tamanho dessa frota, dessa botnet que a gente chama de origem de ataques ficou muito grande. É por isso que o provedor percebeu que tinha alguma coisa estranha, que algo mudou. Mas isso só afetou ONUs e ONTs que provavelmente vêm da China, que, por exemplo, assim, cara, são ONTs... Bom, Huawei e ZTE vêm da China e são tops, né, cara? Entre outras, né? E não tipo peguei... assim, ONTs de baixa qualidade, sabe? É isso que eu quero saber. Entendi. Geralmente, quando você tem uma indústria de eletrônicos, algumas empresas são maiores e controlam boa parte da sua cadeia produtiva, que é o caso da Huawei e da ZTE, eles fazem as próprias peças. Algumas são empresas menores que ela desenha o projeto, mas ela vai pegando peças de outros fornecedores. Então, por isso que a gente percebeu que são empresas de marcas um pouco menores que pareceram estar mais afetadas por essa onda atual, né? Então, por isso que as marcas um pouco menores, como elas não têm toda a indústria eletrônica por si só, ela acaba requisitando peças de outros fabricantes para poder fazer o catadão, montadão dela, para a gente falar vulgarmente. Então, por isso que as empresas pareceram ser mais afetadas. Então, isso ajuda a explicar o recorte, o porquê que das grandes empresas, a gente não tem caso com Nokia, a gente não encontrou caso dessa temporada atual, não significa que nunca vai ter, mas essa temporada atual a gente não encontrou as grandes marcas, as grandes indústrias afetadas. Por isso que, em vez de ela comprar um chip já pronto, ela faz o dela. Entendeu? Entendi. Ela já faz o dela. Tem toda a potência para criar o próprio, né? Sim. Caramba, quais são os sinais que o provedor pode sentir lá na base dele? Cara, será que eu estou passando por isso? Será que eu não estou passando por isso? Quais são os sintomas que o provedor sente? Bacana. Vamos colocar um espectro, um degradê aí de sinais para quem está olhando a sua rede perceber que está sendo vítima disso. Se o provedor tem uma infraestrutura um pouco mais enxuta, ainda não conseguiu fazer aquela transição para Huawei ou outro fabricante, ainda está com muito roteador MikroTik, e principalmente com CGNAT e MikroTik, o sintoma dele é lentidão para todo mundo. Porque a MikroTik ela acaba sendo um gargalo menor, né? A capacidade máxima de uma MikroTik é menor do que outros equipamentos que são baseados em hardware, então ela estoura com uma facilidade. Então, o primeiro sintoma é o seu CGNAT está com o gráfico de CPU 100% topado, muito próximo de 100%, e todos os assinantes que passam por esse equipamento reclamam de lentidão. Uma lentidão cíclica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um engasgo que acaba indo e voltando. Para os provedores maiores que já fizeram a migração do CGNAT para um Houston, para um A10, que não tem nenhum dispositivo baseado em software na sua rede, ele costuma demorar um pouquinho mais para perceber.
porque ele não tem no próprio equipamento indicadores tão claros como esse, como acontece na MikroTik, mas ele tem na lista de reclamações dele do dia, clientes reclamando de lentidão, de instabilidade, que vai e volta, esse comportamento um pouco errático. E aí, na hora de pesquisar essa situação, ele pode olhar nos gráficos dele, um bom provedor tem que ter gráficos, tem que ter um telão vendo gráficos o tempo todo, que ele tem picos de upload. O que é incrivelmente esquisito, porque uma banda larga residencial, ela é consumidora de conteúdo, né? Ela é consumidora de conteúdo e num formato bastante estável. Quem está acostumado a ver o gráfico do provedor sabe que durante a manhã ele começa pequenininho, ele vai crescendo perto do meio-dia, fica estável durante o horário da tarde e no final da noite, quando as pessoas chegam em casa do trabalho, você tem esse horário de pico, das 19 até umas 2, 3 da manhã. Então, é normal ter uma curva suave, um desenho já normal desse gráfico para download. E o upload, ele costuma ser pequenininho, ele costuma ser marginal, né? Que poucas pessoas colocam muito conteúdo na internet. Mesmo que você tenha alguns assinantes que façam live, que trabalham com edição de vídeo, ainda assim, ele no todo, ele representa bem pouquinho, você não vê o gráfico. Agora, quando você olha de um provedor que está sofrendo esse problema, você vê que o gráfico de upload dele está maior do que o normal e com picos, com momentos que o gráfico aumenta de forma abrupta, o que é incomum. Por que tem algo na rede que manda muito tráfego para a internet e para, manda muito tráfego para a internet e para? A internet é um pouco mais suave, parece um movimento de um transatlântico, né? Você demora para poder ter um efeito nos gráficos. Então, são essas formas de acabar percebendo. Mas uma coisa que é geral em todas se seu cliente está reclamando, você checa a potência da fibra, está ok, você faz o check-up, tudo está ok. Mas seu cliente ainda está reclamando, acho que é o principal sintoma, combinado com esse do gráfico com picos de upload, que manda lá residencial, não é típico ter picos de upload, de envio de dados para a internet. Caramba, cara, que loucura, hein? Eu já quero, se você está nesse momento aqui da live, está passando por algo assim, nessa live a gente não vai citar fabricantes nem nada, tranquilo citar Huawei, Nokia e tal, porque são empresas muito grandes e também não tiveram problemas, né? Mas se você tem algumas marcas aí no seu provedor, costuma trabalhar com muitas ONUs e ONTs, aquela saladona, tá sofrendo com isso e sua equipe de NOC já não tá conseguindo resolver, cara, já entra em contato com a Sage, eu vou deixar um QR Code na tela, um link na descrição do vídeo, que aí eles vão te falar quais são as marcas, o que pode estar acontecendo aí com a sua rede. O Ayub já vai estar, já mais para frente ele já vai falar mais sobre isso, mas para falar das marcas, né? Mas mesmo sobre as marcas, o que eu acho que é interessante, as marcas nos ajudam a compor esse diagnóstico da onda atual, né? Tem a lista de marcas conhecida dentro do seu parque de ONTs, tem a queixa dos clientes, tem os picos de upload, ajuda a fechar o quadro clínico de qualquer doença, vamos dizer assim. Mas isso não é para sempre, assim, não é só essa combinação de marcas, né? Nada impede que as grandes marcas já tiveram vulnerabilidades de Cisco. Já teve vulnerabilidade de Intelbras, teve vulnerabilidade de MikroTik. Então, esse desafio que o provedor está enxergando hoje, existe a temporada, assim como tem às vezes temporada da dengue, né, em algumas regiões, mas isso ao longo do tempo vai se repetir. Então, as providências que o provedor tem que tomar é de hoje para o futuro, né? Não é só remediar. Eu vou pegar todas essas marcas que eu sei que dão problema, jogar fora e colocar outra. Daqui a algum momento, no futuro, você pode ser surpreendido com essas marcas também. Com certeza. São marcas importantíssimas aí, movimentando o nosso mercado, né? Demais. Ayub, isso afeta, você já falou um pouco mais, né? Afeta mais o CGNAT, a borda ou o cliente final mesmo? Olha como é que o cybercrime acaba dificultando muito a vida do provedor e de qualquer profissional de TI. Porque cada uma dessas camadas que você encontrar com gargalo na sua infraestrutura causado pelo ataque de DOS, oriundo da sua rede, que você não é o alvo, ninguém quer deixar você fora do ar, e sim querem utilizar a infra sua e do seu cliente para deixar outros alvos fora do ar, tudo bem, você tirou aquele gargalo. Só que outro trecho vai congestionar. Entendeu? Como você sai de um buraco, você cai no buraco próximo, né? É uma via cheia de buracos que você sai de um e cai no outro. Então, desde o cliente até a borda, é possível ser afetado por esse problema. Né? Não está isento disso, não. O que vai determinar a quantidade de equipamentos que vão ser afetados é o tamanho da rede vulnerável dentro da sua infraestrutura. Para um provedor que tem todos os assinantes afetados, por exemplo, até a borda dele deve sentir também um pouco do impacto. Mesmo borda com Huawei, mesmo borda com Huawei, mesmo borda com Cisco. Por quê? O ataque de DOS, onde o filho chora e a mãe não ouve, viu? Porque é bastante difícil. Se o atacante escolher uma quantidade muito grande de alvos simultâneos, mesmo os grandes roteadores possuem um limite de
origens e destinos, tem uma memória limite no hardware dele de origens e destinos que o tráfego pode passar, memória TCAN. Então, nós já encontramos alguns ataques DDoS que são capazes de exaurir a capacidade que o N8000 tem de encaminhar pacotes. Caramba. Qual foi, desses daqui que está acontecendo agora através da CPS, né? Qual foi o maior pico que vocês registraram em um... Olha que curioso, em banda não é muito. Em banda, às vezes você nem percebe que tem um problema, né? Em banda são poucos gigas, às vezes não acaba nem ultrapassando a banda total de upload do provedor, né? Então, perdão, a banda de download, né? Então você imagina um provedor que tem um gráfico suave de 20 gigas, não chega a ter picos de mais do que 20 gigas de upload, não. O que acaba machucando a infra do provedor e a intenção do atacante machucar a infra do alvo é a quantidade de pacotes por segundo. Então, são muitos pacotinhos, muitos destinos com pouca banda. Isso também é já uma dica boa para quem está acompanhando a gente. Para você ter certeza que não está sendo alvo desse tipo de problema, se você só tem gráficos de banda no seu monitoramento, você também tem que ter gráficos de pacotes por segundo, tá? Que é para você conseguir perceber melhor quando tem essa rajada de ataque. Por que firewall, né, e regras manuais não dão conta desse tipo de ameaça? Excelente pergunta, porque DDoS é uma luta de gato e rato, é um jogo de xadrez. E os bandidos sempre fazem o primeiro movimento nesse tabuleiro, né? Então, se você coloca alguma regra de firewall, você vai conter aquele ataque que está naquele momento. Mas como tem um cybercriminoso que utilizou seus clientes como um exército para atacar vários alvos da internet, sem trocar de alvo, aquela regra de firewall não funciona mais, né? Então, qualquer regra de firewall que você vá colocar, ela é temporária. Ela, por algum tempo, vai conter aquele ataque. Mas, logo depois, quando o alvo do ataque mudar, você vai acabar sofrendo com isso também. Além do que, muitos provedores não têm o firewall nessa camada entre o cliente e o seu equipamento interno, como o CGNAT. Porque a lógica do provedor, tradicionalmente, é proteger de fora para dentro. Nesse caso, não. O inimigo está dentro de casa. O inimigo está dentro de casa. É uma camada que não costuma ter um tipo de proteção. Então, foi um ataque bastante engenhoso. A vida do cybercriminoso é atacar. Todas as barreiras foram fechadas, o cara vai encontrar a janela por onde entra, é a porta dos fundos onde ele entra. Então, é normal da organização criminosa. Eles vão buscar uma alternativa e eles encontraram. Parem com isso, galera. Por favor, meu. Dá muito prejuízo. A gente só quer levar a internet já. Pois é. Usa Starlink. Que é concorrente. Brincadeira. Ayubi, a gente falou um pouco de CPS, né? ONUs, ONTs, roteadores também, porque tem um chip lá dentro também, né? Provavelmente roteadores. Roteador. Quem não é ONU e nem ONT? Só um roteadorzinho? Isso. Roteador Wi-Fi. Mas e o que mais? Por exemplo, e a TVzinha do cara lá? TV pode ser origem de DDoS, encontramos casos de TV, encontramos casos de DVR, que é gravação de câmeras IP, né? E TV Box. TV Box, nossa, como tem TV Box? Esse mesmo não é conversa antiga. A antiga já acontece, mas... Desse mesmo... Dos novos ataques. Dos novos ataques e dos antigos também, para o futuro também. Na verdade, o TV Box e IoT, lâmpadas inteligentes, produtos que são ligados, que não são produtos de tecnologia, não são produtos de TI, não é de informação, né? Então, lâmpada, câmera, eles são muito propensos a ter esse tipo de vulnerabilidade. Porque é um modelo de negócios desses itens ligados online, a conta não fecha para o fabricante. Como assim? Você que é provedor, o seu assinante paga uma mensalidade para você. Então, qualquer trabalho que ele te dê, ele tem uma receita que justifica aquele trabalho. Um reparo técnico. Por que quando você tem uma queixa de ruptura de fibra, você vai lá consertar? Porque tem um cliente que custeia isso, né? O cliente que paga pelo serviço, então você consegue atingir sua margem de lucro lá com esse assinante. Esses dispositivos ligados à internet, geladeira, micro-ondas, TV, lâmpada, uma TV Box, você deixa de ser cliente do fabricante quando você sai da loja, porque você paga pelo produto uma única vez. E na área de software, nenhum software ele é concluído. Você nunca viu um software assim, esse software foi concluído em 26 de novembro de 2010. Isso não existe. Né? Quando você vê num prédio, às vezes você vê uma plaquinha de ferro, né? Inaugurado em um prédio, ele acaba. Né? Mas um software não. Um software ele é um organismo vivo. Né? Por quê? Mesmo softwares muito antigos, a gente acaba no futuro encontrando falhas do passado. Né? Então, por isso que todo fabricante de qualquer peça que tenha software, um computador, um smartphone, uma Smart TV, uma TV Box, qualquer esses equipamentos ligados à internet, ele tem que ter uma equipe de programadores sempre à disposição para quando alguém denunciar ou eles mesmos perceberem uma falha, lançar a correção de firmware. Né?
Então, quando há uma falha no seu serviço, o provedor consegue reparar porque o cliente tem uma recorrência que custeia isso. Agora, imagina um produto, uma lâmpada IP. Então, um produto abandonado. Então, são softwares que são abandonados. E aí, esses caras, com o passar do tempo, vão acumulando vulnerabilidades conhecidas até alguém, eureka, achei como pegar esse modelo de lâmpada que não faz mais, de câmera IP que não se fabrica mais, que estão ligadas à internet, elas ainda funcionam, mas ninguém vai lançar uma correção. E o pessoal, tora já está cá. Então, isso acontece muito com o TV Box. No caso do TV Box, eu aponto que ele é mais vulnerável ainda, porque vão pensar esse caso de câmera IP ou lâmpada IP. Eu uso muito lâmpada IP, eu gosto de programar quando liga e quando desliga. Esses produtos, a marca pode até encerrar um produto que saiu do portfólio, né? Mas a marca continua fabricando, a marca continua querendo se relacionar com o cliente. Então, se tem um produto antigo dela que tem uma vulnerabilidade, para zelar pela reputação da marca, ela está mais propensa a lançar uma correção. Porque imagina, vai que eu descubro que o fabricante da lâmpada IP que eu utilizo lá na minha cozinha tem uma vulnerabilidade, eu vou jogar fora, não quero nem mais saber, não quero comprar, não vou dar uma segunda chance para esse fabricante, né? Agora, olha o caso do TV Box. O fabricante tem site? Não tem site. Você acha no LinkedIn a página da empresa? Você não acha a página da empresa. O programador que fez o software, ele colocou assim, chefe de desenvolvimento do TV Box, fulano de tal. Ele coloca isso. Então, se nem o pai da criança se orgulha dela, quem que vai cuidar dessa criança no futuro, né? Se mesmo é desafiador para as grandes marcas, os grandes fabricantes, manter correções de produtos do passado, para essas marcas que são desconhecidas, que por conta da natureza do serviço ela tem que ser escondida, ela tem que ser oculta, tem menos chances ainda de uma correção sair. Então, por isso que esse dispositivo, de frente a todos ligados à internet, eu vejo que ele é o que mais carece de proteção, de mais carece de correção de vulnerabilidades. E quem tem TV Box já experimentou isso. Eu vejo... não é um drama brasileiro, tá? Eu já vi youtubers americanos de TI, de eletrônicos, que compram esses TV Box no AliExpress, liga e mostra disparando ataque, varrendo a rede internamente em busca de acessar equipamentos. Então, não é teoria da conspiração. Tem americanos fazendo, tem gente estrangeiros fazendo esse tipo de análise. E o brasileiro coloca isso dentro da casa dele para ter o benefício de assistir os canais por um baixo custo, mas acaba não sabendo qual é o risco que ele está trazendo para a casa dele. Aí, Ubi, hoje é muito comum também as pessoas não só usarem um setup box, mas instalar um app na própria TV para ter os canais. Esse app que ele está instalando também pode transformar a TV num malware? O risco existe, só que felizmente num degrau não tão grave como o TV Box. Porque tem uma camada adicional de proteção, que se esse aplicativo for instalado por uma loja de aplicativos da própria TV, por exemplo, tem a chance do fabricante da TV, ao receber denúncia ou perceber que aquele aplicativo gera um problema para os clientes dela, para proteger o cliente dela, a reputação que a TV não trava, de que a TV não... Ela vai remover o aplicativo. Entendeu? Tem uma camadinha mais de segurança. Agora, se vai o cliente, o dono da TV, burla a loja, coloca o aplicativo de uma outra forma, fora da loja, poxa, você está... Né? O que você espera de quem anda de moto sem capacete? Você tira a segurança, você fica vulnerável, esse risco acontece. Então, em relação ao TV Box, é um degrau, eu diria, que é o mais arriscado, que tem menos chance de uma correção ser aplicada. No aplicativo, na TV, tem uma camadinha um pouco mais de segurança, mas ainda assim qualquer software pode ter bug. Inclusive os TV Box de marca de boa reputação. Isso que eu ia perguntar. Eles também podem ter isso. Só que aí é o seguinte, o fabricante quer zelar, ele quer vender para você o outro modelo, o celular da marca dele, ele quer continuar tendo um relacionamento contigo. Então, a reputação da marca importa tanto que ele vai estar mais propenso a fazer uma correção como essa. Agora, que não presta contas para ninguém, que vendeu o produto tchau e benção, é um risco muito grande e a gente tem visto isso. A gente chega a encontrar na casa do assinante, nitidamente... Eu não lembro se a gente já conversou sobre esse papo. Eu te contei o caso de um técnico que foi na casa do cliente e tirou o TV Box? Não. Não comentei isso contigo? A gente estava investigando o caso na Said de um provedor que ele teve uma felicidade e, entre aspas, uma infelicidade. A felicidade é nenhuma unidade dele estava nessa lista de vulneráveis, ufa. Só que no mesmo período em que outros provedores estavam tendo instabilidade, ele também estava. Eu falei assim, mas se nenhum dos meus equipamentos está vulnerável, o que muda na minha rede? E a gente acompanhou ele acessar um primeiro cliente que ele começou a investigar. A gente entrou remotamente no roteador e viu que não era o próprio roteador que mandava
tráfego de upload, picos de upload, era um dispositivo na rede dele, cabeado, na porta cabeada. Como era perto, manda o técnico pro local. Quando o técnico chega no local, o que você acha que estava ligado no roteador? Uma TV Box. E aí ele puxou o cabo, o problema parou instantaneamente. Parou de ter picos de upload vindo daquele cliente. E para convencer o cliente a não ligar mais o TV Box? Até você teste para o cliente, pluga a TV Box, a internet fica ruim. Despluga a internet, fica boa. A gente tem uma crise de confiança entre o assinante de banda larga e o provedor, que eu vejo ninguém pensando como reconquistar a confiança. Né? Existe uma má reputação dos provedores, construída pelos provedores ruins, para quem presta um mau serviço. Então, às vezes o cliente tem um provedor ruim, migra para o outro, mas na cabeça dele, qualquer provedor é um negócio que tenta enganar o cliente, não entrega a banda contratada, é uma crendice popular muito negativa sobre o ramo do provedor. Então, como a gente não reconquistou a confiança do cliente, para muitos clientes que o técnico vai na casa, demonstra, faz um teste que tirando a TV Box a internet fica boa, não, isso aí é você que provocou esse defeito para que eu não me entregar a banda contratada, porque vocês ficam chateados de não pegar o pacote de TV Globoplay de vocês. Então, na cabeça do cliente, o provedor é uma empresa que quer passar ele para trás, né? Então, a gente precisa reconquistar, é um desafio aí para os departamentos de marketing dos provedores, é um desafio para as associações, e deixar muito claro que o provedor é a pessoa mais interessada que o cliente fique satisfeito. A gente não quer criar problema. O que eu vejo discussão de prorrogar boleto, desbloqueio em confiança, não cobrar visita técnica. O cenário que a gente tem no Brasil do assinante de banda larga, a gente paparica o cliente. Né? Se você vai para outros países, o cara cobra por cada visita, cobra a instalação, é pré-pago, corta no dia do vencimento. Fora do Brasil não tem conversa não, porque não tem um mercado tão disputado. Então, se a gente, faz de tudo pelo cliente, para quando você chega na casa dele, prova que o TV Box daquele modelo específico tem uma vulnerabilidade, prejudica ele, uma ameaça para ele, ele duvida do técnico, presencialmente na cara do técnico, é um sinal de como a gente não reconquistou a confiança do internauta brasileiro. Então, é um problema global, envolve a cibersegurança, envolve marketing, comunicação social, envolve também a infraestrutura interna do provedor, que aquilo que era o normal de antes não serve mais. O provedor agora tem que ter uma proteção interna contra os próprios clientes. Caraca, velho. Por isso que eu tenho uma câmera de segurança no meu quarto virada para a porta. Vira e mexe, eu abro o app, ela tá apontada para minha cama. Estranho, né? Opa, tem um Big Brother diferente aí. Sabe que alguém invadiu? Brincadeira, não tem nada lá não. Tá louco? Já pensou? Você nem tá cobrando pay-per-view, cara? Né? Olha que oportunidade. Eu aponto pra porta. Quando eu abro o app, tá virado pra câmera. Não sei o que tá acontecendo. Que loucura, cara. Mas galera, cuidar com as vulnerabilidades, né? Falando nisso, Ayub, qual é o erro mais comum que os provedores cometem hoje quando a gente fala em DDoS, né, cara? Ligada a essa pauta de que os ataques estão vindo agora de dentro do cliente do provedor e acaba congestionando o provedor, é de não ter pensado a proteção de dentro para fora. Então, a gente tem recebido telefonema, e-mail, nos eventos, vem nosso stand de falar, Ayub, Sage, eu tenho nuvem de mitigação, eu tenho um detector de ataque, eu tenho toda uma infraestrutura, tudo aquilo que recomendaram comprar, eu comprei. Só que ainda assim eu estou sendo alvo de DDoS. Alvo de DDoS não, eu estou sendo vitimado pelo DDoS em que eu sou a origem, né? Casos também que eu já atendi de, eu comprei uma nuvem de mitigação e ela não está me protegendo nesses casos. Mas ela não pode proteger, porque a nuvem de mitigação é uma barreira, uma blindagem do mundo para o seu provedor. O tráfego que vem do cliente chega no provedor não passa pela nuvem, né? Ele está vindo de dentro, né? A nuvem de mitigação é uma proteção do portão da rua para cá, para fora. Se vem um ataque dentro do quarto, não passa pela proteção. Então, a lógica do provedor agora tem que olhar para a rede interna, de ter uma camada de proteção local no seu provedor, que não dispensa a nuvem, não dispensa a mitigação fora de casa. Então, agora a proteção tem que ser para os dois lados. Então, antes da sua CGNAT, antes do tráfego chegar no seu POP principal, no core da sua rede, o que os provedores estão falando? De não ter uma proteção local. Que é isso que está castigando muito o provedor. E como é que funciona, né? Como é que funciona esse bloqueio da Sage de bloquear o ataque na origem e não na borda? É uma lógica, é um jogo bastante diferente, né? É uma lógica que muito produto não serve para isso, né? Aqui na Sage a gente tem mais de um produto que atende esse tipo de especificação.
O que a gente tem feito, uma das estratégias que a gente tem feito, a gente tem o nosso Sage Detection com o detector de DDoS. E ele pode detectar DDoS tanto de fora para dentro, como também de dentro para fora. Esse Sage Detection ele pode fazer duas coisas. A primeira, quando tem um cliente que é a origem do ataque, ele faz um alerta, um alarme para aquele cliente. Então, a tua equipe de reparo, de suporte, sabe qual cliente que é a origem do problema. Porque é bom mandar uma visita técnica lá para ver se é um caso de TV Box, se é um caso de uma ONT de ser substituída. E, claro, fazer o bloqueio, a neutralização daquele ataque naquele momento. Então, o Sage Detection ele é um orquestrador de mitigação de DDoS. No caso de quando a origem é dentro do provedor, ele pega as capacidades dos seus equipamentos, como, por exemplo, um Huawei, e faz um bloqueio antes que o tráfego malicioso chegue no seu CGNAT. Então, é possível fazer um bloqueio interno dentro, uma mitigação dentro da sua rede. E, para isso, você tem que ter alguns roteadores específicos que têm essa capacidade e ter um detector, porque fazer isso manualmente não dá conta. É muito cliente, é muito comando para você fazer e os ataques são muito híbridos, eles mudam, são muito mutantes, na verdade, essa é a palavra. Então, tem que ter alguma automação para poder fazer a mesma capacidade para poder bloquear de fora para dentro, então bloquear de dentro para fora também. I have a question. You have a question. Ok. Vou falar em português pro pessoal que está nos assistindo. Para não dar trabalho de legendar? Para não dar trabalho de legendar e tal. Cara, então, pelo que eu entendi, esses novos ataques, ele não é algo que vai vir ali de fora e bloquear massivamente a rede do provedor. Mas ele dá lentidão no cliente específico. Isso. Faz de conta, vamos falar aí, um provedor com 100 assinantes só. 50 ONTs dando problema e 50 não. Não é a rede toda que vai dar problema, é aqueles 50 ONTs que estão sofrendo ataque. Depende do porte do provedor. Se for um provedor um pouco menor, esses 50 criam tanto congestionamento na infraestrutura que cai para todo mundo. Se o provedor for médio para grande, ele vai ter mais esses 50 reclamando. Entendi. Então, Uma depende do parte grau do específica ali vai estar reclamando. Isso. Entendi. Então pode ser que uma porcentagem pequena da sua base de assinantes crie um excesso de comunicação tão grande, uma saturação de circuito, uma saturação de CGNAT, que derruba a rede para todo mundo. Caraca. Então pode ser por conta de poucos que estão em casa teimando ter um dispositivo vulnerável, ou de que o provedor teve a infelicidade de ter um ONT, um CPE vulnerável, pode levar todo mundo junto. Caramba, hein, cara. Tem um amigo meu que hoje ele é engenheiro da Petrobras. E aí, na época do ensino médio, eu fiz ensino médio com ele, ele tinha um delírio, um sonho acordado. Ele ficava assim, coisa de engenheiro, né? E se todo mundo mesmo, for em casa e combinar a 12h15, 3, 2, 1 e dar descarga ao mesmo tempo, essa represa iria descer, né? Esse ataque é parecido com essa ideia. Se você tem todos os clientes ao mesmo tempo mandando o máximo da banda de upload, a represa vai baixar. O provedor, o roteador de bordo, o CGNAT, que é uma parte muito frágil, o BNG, alguma coisa não vai aguentar essa carga total. Que a internet ela não é um meio de comunicação determinístico, ele é estatístico. Bonito isso, o que significa? Na internet não foi desenhada, a tecnologia não foi desenhada para que a comunicação da ponta A para a ponta B, do endereço de IP de origem para o endereço de IP de destino, que a gente garantisse a banda no caminho todo. A gente fez uma média, usualmente, quanto que precisa de capacidade. Então, isso permitiu que a mesma fibra ótica fosse compartilhada por muitos assinantes. A mágica do GPON, né? A porta GPON lá, de upload, ela tem 1,5 GB, 1.25 GB de capacidade. Como é que você consegue vender mais banda do que o teu transceiver, o teu GV que suporta? Porque a gente inventou esse jeito que nem todo mundo utiliza o tempo todo, logo eu posso compartilhar essa infraestrutura, eu posso compartilhar esse meio físico. O ataque de DDoS, ele inverte essa lógica. Ele faz todo mundo usar ao mesmo tempo. Não foi feito para funcionar assim. Vai dar pau, vai dar problema. Então, essa é a quebra da lógica, entendeu? Caraca. E aí, cara, estamos aí, estamos no GPON, porta giga, estamos chegando na era no XGS-PON, ONTs com portas 10 GB. Já pensou um ataque de 10 GB saindo do seu cliente e voltando para você? Vai aumentar a largura de banda, a pancada sobre o core de rede, sobre os equipamentos centrais, fica mais intensa ainda. Ou seja, você está dando mais poder de fogo para o seu assinante atacar você mesmo, né? Caraca, mas você tá falando de um só, né? Imagina o cara com um monte de cliente aí, XGS-PON. Eu lembrei de uma coisa, quer ver que essa história não é tão nova? É que a gente está falando de uma temporada, né? Que nem todo ano tem surto de dengue, tem alguma gripe nova que chega, estamos falando
no termo de cybercrime, de cibersegurança, uma temporada nova com essas características que a gente está falando. Não sei se você lembra, isso faz muito tempo, faz mais de 15 anos, que a marca ainda era Telefônica na época do Super 15, que teve um apagão do Speed. Acho que eu não vou lembrar. É que faz mais de 15 anos. Essa época eu era usuário lá da internet. Então você não estava nem no ramo, você era, Não. você era o que reclamava, não era o que resolvia. Nossa, era o dia inteiro ligando. Mas há muitos anos atrás, o grupo Telefônica, que utilizava a marca de banda larga chamada Speed, que era por ADSL, era por par metálico, não era por fibra, eles passaram muitos dias, acho que talvez mais de uma semana, foi notícia no jornal. Eles contrataram um ator da Globo para poder fazer uma carta, pedimos desculpas aos nossos clientes. Eles tiveram uma crise de cibersegurança muito séria, que era o seguinte: eram clientes atacando o DNS deles. Então a gente está falando de algo que acontece há quase 15 anos. Né? A gente se desacostumou a lidar com esse assunto. E também, eu acho que o barulho, o fato de ser mais comum um ataque de fora para dentro, acabou o pessoal abaixando a guarda, tirando os olhos dos ataques internos, que agora voltou a ser importante. Algum meio de prevenção que o provedor pode começar a aplicar agora mesmo na rede dele, mesmo que ele não tenha uma solução completa ainda? Olha, ele pode amenizar, mas resolver não tem jeito. Né? Uma das principais formas de amenizar é garantir que nunca alguém de fora da sua rede consiga acessar os IPs de gerência, a páginazinha web que o técnico muda lá a senha do Wi-Fi, ninguém pode acessar de fora, e nem cliente pode acessar cliente também, que é uma falha que eu vejo muito comum de configuração. Porque, às vezes, um dispositivo pode ser infectado ou controlado por um atacante, ele entrou na sua rede, ele começa a modificar os outros roteadores também. Então, não pode ter comunicação nem de fora para dentro e nem horizontalmente. Né? Então, a rede de gerência, aquilo que controla os dispositivos, tem que ser muito bem segura. Mas, ainda assim, sabe aquele caso que a gente falou do malware, que afeta os NTs? Mesmo com essas precauções de segurança, ainda assim elas são vulneráveis, cara. Tem clientes aí que tem... Vamos lá, tem a ONU, o roteador e mais uns 4 mesh espalhados ainda dentro da casa do assinante. Às vezes todos com o mesmo chip que está fazendo um ataque. Sim. E às vezes muito se... O que você falou, né, cara? Ali, claro, eu tô falando de dentro da casa do assinante, mas no caso do mesh, alguns é só você ligar, cabulando em um, cabulando no outro, que eles copiam a informação já automaticamente. Sim. Isso pode acontecer com esse malware? Isso pode acontecer, sim. Pode, com esse e com futuros, né? Uhum. Qual o pré-requisito para alguém morrer? Basta estar vivo. Qual o pré-requisito para que um sistema tenha uma vulnerabilidade e seja usado para DDoS? Ter software. Basta isso. Basta isso. Uhum. A diferença é um ótimo exemplo que você deu do Mesh. O Mesh é uma tecnologia um pouco mais nova e é comum os fabricantes terem muitas atualizações. E, além de atualizações, ele está muito interessado que você compre mais caixinhas de Mesh para você aumentar a sua rede. Então, eles são muito cautelosos, são muito ágeis quando perceber um problema fazer uma correção. É diferente de um produto que é abandonado, que não tem mais atualizações. Entendi. Eu fico agoniado. Eu tenho uma Smart TV e mais ou menos leva 1 ou 2 anos para ela ter atualização. Tem. Eu percebi que não parou. Ela não é vendida já há muitos anos, ela continua funcionando. Até fiz reparo nela. Ela começou a esmaecer a cor. Eu levei uma assistência técnica, o cara trocou o LED dela, ela voltou a ficar... Você gosta dela mesmo. Gosto dela, tá funcionando. Cuido bem dela. Mas quando chega 2 anos... TLC com TV de 80 polegadas, R$ 1.500. Aí 4K OLED, aí eu vejo... Pois é, bem durável, tem que durar. Mas quando ela fica uns 2 anos sem atualização, eu começo a bater, porque eu deixo de confiar ter aquilo na minha casa. Aí quando eu vejo uma atualização, eu falo, ufa, alguém percebeu um problema, está corrigindo esse problema. Então, é muito sério. A gente tem a cultura de cuidar muito bem do computador. Acho que o computador, por causa de vírus, que fraude em boleto, o pessoal percebe que o computador tem que ser bem cuidado, tem que ser atualizado, mantido. Celular também começou a ter essa clareza. Tem gente que troca o celular quando percebe que o celular está funcionando, mas não tem mais atualização do iOS ou do Android. Agora, esses outros dispositivos também têm que ganhar esse cuidado. Que se não tem atualização para TV, para câmera IP, por muito tempo, é esquisito. Você começa a duvidar de que talvez possa ter uma vulnerabilidade e o fabricante deu tchau e bênção para você. Cara, esses dias eu fiquei preocupado, porque... Se quiser desligar, vou subir mais aí. Esse dia eu fiquei preocupado porque meu iPhone começou a travar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Sabe essa... Vou mostrar para pessoal, essa rolagem assim, ó. Não estava tão fluida. Começou a ir mais lento. Eu abri um app, começava a ir mais lento. Eu, cara, tô com medo do meu iPhone. Vou desfazer dele, vou reinstalar tudo. Será que
instalei alguma coisa que veio um vírus, enfim, né? E logo eu falei, vou lá nas configurações e eu vi que tinha uma atualização. Aí atualizei, aí agora tá... Você sentiu diferença, olha aí, ó. É que no caso do telefone é um pouco cruel, que toda vez que você faz uma compra pelos aplicativos, ele acaba recebendo uma porcentagem. Mas são muito zelosos pela marca, né? Eu vejo que, por exemplo, Samsung, que é a minha praia, e Apple a sua praia, tem uma fidelização gigantesca, né? Quem compra não quer trocar para outro fabricante. Não é que a gente vê nesses outros dispositivos, a gente tem que começar a olhar eles também de que, no fundo, tudo é um computador hoje em dia, né? Sabe que eu me lembrei dessa conversa? De como a gente tem que olhar para esses produtos de um jeito diferente. E olha, eu vou voltar muito no tempo. Lá pela década de 50 e 60, o Walmart, que era o maior supermercado dos Estados Unidos e era, acho que talvez, a maior rede de mercados do mundo, chegou e falou assim, indústria alimentícia chega, não aceito mais comprar produto em que eu tenho que pegar um funcionário meu, caixinha por caixinha de leite, saco por arroz e colocar o preço manualmente. Inventem vocês, indústria, uma solução para que tenha algo na embalagem que eu já saiba o preço, não precisa ficar mudando, catalogando o preço. Aí montaram um comitê, teve gente da indústria agrária, gente da indústria alimentícia, de alimentos industrializados, e teve a galera da computação. Então, teve várias indústrias de eletrônicos da computação que propuseram modelos. O modelo que foi o vencedor foi o da IBM, que é o do código de barras que a gente conhece hoje. E eu vi uma apresentação no documentário de um dos inventores desse modelo, que trabalhava na IBM na época. Ele falou o seguinte, olha, em cada embalagem a gente vai colocar um código, que são barras impressas verticais, elas simbolizam um número que identifica aquele produto, e aí, quando houver a leitura no caixa desse código, você vai saber qual o preço que você, lojista, definiu para o produto. Aí um cara do supermercado perguntou assim, escuta, mas como é que você vai fazer que no caixa, a caixa veja linhas verticais e ela saiba qual é o preço do produto? Aí o cara sorriu e falou, em cada caixa eu vou colocar um computador. Lembra que o computador não tinha na casa das pessoas, né? Então o computador era o futuro, era que nem nave espacial. O homem já tinha ido à Lua, mas as pessoas não tinham computadores em casa e nas empresas. Então ele falou, uau, vou colocar um computador em cada caixa do mercado, e como tem hoje. Você vê que tem um computador no caixa que lê o código de barra. Hoje a gente passa por uma outra geração. Tudo que está ligado na internet é um computador. A lâmpada a geladeira o ar-condicionado Sabe esse ar-condicionado que você muda por aplicativo? Tem um softwarezinho que controla isso, que acessa a rede da sua casa. Então, da mesma forma como a gente aprendeu a cuidar de computadores com antivírus, com proteção, com atualização, quando está antigo não é mais confiável, a gente tem que também olhar para esses produtos que a gente não costuma pensar que tem um computador dentro, mas tem uma câmera IP, um TV Box, é um computador, eles têm um software que pode ficar vulnerável, precisa ser cuidado, mantido, e se não tem atualização, jogar fora, não serve mais. Caramba, cara. Eu tive uma experiência recente nos Estados Unidos agora. Aluguei um Tesla Cybertruck. Eu vi a foto. E aí dividi com o Damita alguns dias, ele ficava com o carro. Placa LDT. A gente viajou junto, né? E aí a gente mexe com ciência da computação, com TI, vamos forçar tudo. A gente mudou todas as configurações, mudamos a cor das luzes do carro. E uma das coisas, resolvemos mudar o idioma. Aí o Damito mudou o idioma, vamos colocar português, vamos embora. E aí ficamos com o carro utilizando em português. Quando eu fui devolver para a locadora, vou voltar para inglês. Imagina, chega um americano, chega um indiano aqui, não vai entender o que é rota, né? E aí eu estava indo para o aeroporto deixar o carro, e aí eu tive a ideia, não, deixa eu trocar o idioma. Quando eu troquei o idioma do Tesla, ele reiniciou no semáforo. Como ele estava rebutando, é um carro que nem um computador, ele não anda. Então o semáforo ficou verde, todo mundo, tomei buzinaço, tomei xingo de descer um vídeo, mostrar o dedo do meio, porque eu estava rebutando o carro no semáforo. Lá eu sabia, ele não me avisou assim, se trocar o idioma, eu vou reiniciar o computador do carro. Ele não me avisou. Então, sem computador, um carro hoje já não anda, né? E ele tem um software que tem que estar atualizado, que pode ter vulnerabilidade, que pode gerar DDoS. Um Tesla pode gerar DDoS, sem nenhum problema. Ele está ligado na internet, ele é um computador ligado na internet, então a nossa mentalidade tem que mudar. Não é um caso específico de fabricantes de ONT, não é caso específico de TV Box, é um cuidado daqui para sempre que a gente tem que ter com tudo ligado na internet. É tudo computador, tudo tem software, pode ser vulnerável. E como é que foi a experiência com o Tesla? Agora a gente quer saber, né, pessoal? Foi sensacional, ainda mais o Cybertruck, mesmo nos Estados Unidos as pessoas paravam para perguntar. Pediam para ver dentro. Os americanos são mais recatados. Não, pediam para ver dentro. Gil, escuta, minha filha sempre teve curiosidade, ela pode ver dentro? A gente que é brasileiro, abre as quatro portas, vem, entra. Anda aí. Virei vendedor de Tesla, cara. Todo mundo que parava, assim, tava tomando café da manhã.
Aí tinha gente olhando o carro. Aí você quer que eu abra o carro? O cara, sim, por favor. Eu mostrava o carro, etc. Nossa, que massa. É um barato. Que massa. Ayub, voltando um pouco para o nosso assunto. Cara, existe um perfil de provedores que são mais vulneráveis a esse tipo de ameaça? O cara falar, sou eu, velho. Tem sim. Vamos ver se você se reconhece nisso. Você tem mais do que 3 fabricantes diferentes no seu parque de CPS. Por conta da pandemia, por conta de preço, câmbio, você foi comprando várias marcas. Você ainda tem um CGNAT que é baseado em microtik ainda. Isso é mais um ponto que conta em favor disso. Você tem, dentro da sua cidade, técnicos de instalação que estimulam o cliente a colocar um TV Box na casa. Tem técnico de instalação que ele aproveita o trabalho dele por fora, faz a instalação e coloca um TV Box. Quem não levanta a mão em todos esses casos está livre? Não está livre. Só vai demorar um pouco mais para sentir os efeitos desse problema. Então, quem se reconheceu nesse caso, você é o alvo principal, né? Você abdômen grande, acima do peso, quem que é o candidato a estar com problema, né? Somos nós, estamos fora de prova. Né? Então, quem se reconheceu nesses casos, procure ajuda especializada, rápida, e talvez a reclamação que você tem de lentidão do seu cliente tem muito a ver com isso. Caramba, e o que pode mudar na mentalidade do provedor de internet quando o perigo está dentro da rede dele? É uma mudança de paradigma muito forte, né? Eu vejo com muita tristeza o provedor não se reconhecendo como uma empresa de tecnologia, né? Eu já brinquei, acho que conversando até contigo, se for fazer um coquetel de empresas, e aí tem a mesa das empresas da área da saúde, a empresa do setor educacional, as escolas, os cursos de inglês, vai ter a mesa das empresas de TI e a mesa da companhia de luz, companhia de água encanada e companhia de gás. Onde que o dono do provedor senta? Ele se vê mais irmão da companhia de água, de gás encanado e de energia elétrica do que as empresas de TI da cidade, né? Então, o provedor ele entrega tecnologia, ele não consome tecnologia. Provedores que não têm antivírus na máquina do financeiro. Gente, a máquina do financeiro que tem de golpe de boleto, abre o PDF, troca o código de barra, é muito grande. E também, na rede dele, não coloca uma proteção interna. Não tem Next Generation Firewall, não cuida da rede do seu escritório, não tem nada que internamente proteja ele de um ataque de DDoS interno. Então, essa mudança de mentalidade tem que acontecer. Provedor, você é uma empresa de tecnologia e você está sujeito, sim, a tudo que o cybercrime tem de fazer mal para a sua empresa. Tem que ter proteção em todas as camadas, inclusive internamente contra DDoS. E aí, já saiu mais um SVA, porque eu ofereci isso para o assinante final também, né? Isso é super importante. Não só para o cliente empresarial, como também alguns clientes domésticos valorizam isso. Tem no mercado oferta de SVA que mostra uma tela bonitinha, com as vulnerabilidades que foram protegidas, para que o CPE que você coloca, seja um equipamento de firewall, seja um equipamento que dê essa proteção. Muitas empresas que trabalham com dados pessoais estão preocupadas de sofrer um ransomware ou sofrer um vazamento de dados. Então, o provedor tem que não só se proteger, como também ajudar o cliente dele a se proteger também, né? De como detectar essas intrusões. Sem dúvidas. Ayub, eu queria ir para um ping-pong agora. São perguntas que eu gostaria que você respondesse com uma palavra, com uma frase, do jeito que você achar. Show. Do jeito que você quiser. Ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Mas antes, eu queria que você também falasse um pouquinho da Sage Networks, para os nossos amigos. Porque eu acho que tem gente que ainda não conhece, não é possível. Tem gente que não conhece. Sempre tem. A internet é muito grande. A internet é muito grande. É verdade. Pois é, lá na Sage Networks a gente faz barba, cabelo e bigode, tudo que você imaginar ligado à proteção anti-DDoS. Somos uma empresa brasileira especializada em resolver esse tipo de problema e proteger empresas que passam por esse tipo de desafio. A gente fabrica soluções próprias aqui no Brasil, atendendo o mercado brasileiro, que é um desafio diferente. Mar tranquilo não faz marinheiro bom, e como o Brasil é um dos campeões de ataques DDoS, as soluções que a gente faz são muito superiores a que você encontra no resto do mercado, que servem também para empresas do exterior, mas aqui no Brasil elas não dão conta do desafio. Então a gente tem um time completaço de grandes craques da área de TI e telecomunicações para poder prestar consultoria, implantar produtos de proteção na sua rede e ajudar você, seja provedor, data center, até órgãos públicos, a superar esse desafio do DDoS, que hoje em dia ninguém pode arcar com o risco de ficar fora do ar, e essa é a dor que o DDoS provoca, deixar a sua infraestrutura fora do ar. Então, se isso é um desafio que você já está passando e quer superar ou quer impedir que isso aconteça na sua empresa, na sua organização, entre em contato com a Sage, a gente resolve tudo que você imaginar ligado a isso. A gente implanta soluções, a gente fabrica soluções, a gente opera soluções de terceiros também, a gente orienta times de segurança que são especializados em cibersegurança, mas não têm especialidade de DDoS,
Tudo que eu falo, como eu falei, barba, cabelo e bigode. A gente implanta, opera, configura, dá consultoria para apoiar a sua empresa a não passar por esse mal de saber-crime que é o DDoS. Quando se fala em DDoS, o provedor deve sentir medo ou se preparar para evoluir? Essa é fácil, né? Sabia que é as duas coisas? É? Porque eu acho que a falta de medo deixa o cara, o destemido. O medo nos protege. Então a gente tem que ter duas coisas. O medo e motivado por ele a se preparar. Perfeito. Um mito sobre segurança em provedores de internet. Um mito sobre segurança, de que ataque de DDoS é algo que vem do exterior, que é de outros países. Vem da China, vem da Rússia, vem de provedor brasileiro. Ele é seu cliente, Vem né? do seu cliente. Cara, um problema que você eliminaria hoje das redes. Twitter não. Um problema que eu eliminaria hoje das redes, eu queria muito acabar com o IPv4. É uma questão pessoal minha, que a gente não tivesse mais que usar CGNAT, que não tivesse que mais lidar com isso, configurar só IPv6. E olha, tem um país que já marcou essa data. Eu vi que vocês até postaram algo relacionado ao governo brasileiro que começou a adotar agora o IPv6, né? O gov.br hoje tem suporte a IPv6. O governo da Colômbia, na infraestrutura da rede da saúde, é obrigatório usar IPv6. O sistema de transplante de órgãos que você tem que cadastrar, quem está na fila, etc., ele funciona somente em IPv6, ele não funciona em IPv4. Então, tem órgãos públicos em alguns países que estão sendo pioneiros nessa área. Mas, se dependesse de mim, acaba com o IPv4 logo. Fim do IPv4. Cara, o que te surpreende mais hoje? O volume ou a inteligência dos ataques? A inteligência dos ataques. Da mesma forma que um provedor sobrevive de entregar a internet, existem pessoas que sobrevivem de criar ataques. E cada vez mais o provedor está se preparando, as empresas estão se preparando contra essas vulnerabilidades, ainda assim a mente criativa do criminoso consegue burlar isso e fazer ataques cada vez mais elaborados. Quem diria que há 3 anos atrás a gente teria Smart TV sendo origem de ataque de DDoS, né? Ataque de DDoS vindo do cliente nesse volume como a gente tem encontrado hoje. Então, depois que a gente superar essa parte do ataque interno, vai ter outro desafio também pela frente. Isso nunca vai acabar. Maravilha. Firewall ou automação? Eu colocaria como automação. Acho que a automação é mais importante do que um firewall. É ela que vai orquestrar todos os elementos, porque nenhuma ferramenta sozinha dá conta do recado. Um erro clássico dos provedores. Não se enxergar como empresa de tecnologia, achar que é uma empresa que põe cabo no poste e não cuidar da sua própria tecnologia e da sua infraestrutura na camada de segurança. Tem gente investindo XGS-PON, colocando interface 10 GB e não tem nenhuma camada de segurança interna na sua rede contra o ataque de DDoS. Isso é um disparate, isso é desequilibrado. Isso investiu no caminho que não precisava antes e o básico não fez. O futuro da segurança de rede está que em todos os provedores reconheçam o seu papel de proteger a sua rede, buscando ou ajuda especializada ou montando um time interno. Mas não tem não é mais uma opção. Perfeito. Cara, um recado para quem acha que isso nunca vai acontecer comigo. Todo mundo que a gente atende que foi atacado pela primeira vez sempre achou que não ia acontecer comigo. Meu provedor é pequeno, eu sou do interior, ninguém vai querer disputar comigo. Ainda assim, já atendi casos teve provedores que não tinha competidor, não tinha nem internet móvel, mas ainda assim ele era alvo de ataque. Ou então, nesse caso, origem de ataque como a gente está vindo. Então, não tem nenhum caso. Eu lembro de um provedor que eu visitei, eu percebi que ele não tinha nenhuma proteção com DDoS, eu falei, como é que está o DDoS aí? Ele levantou a mão para assim, em 8 anos de empresa isso nunca aconteceu. No ano seguinte eu liguei, e aí, chegou no nono? Ele não chegou no nono. Caramba. Então, vai atingir todo mundo. Se o ataque vir de dentro, a solução começa onde? A solução começa tendo o detector de ataque, para você saber qual o cliente é a origem do problema. E esse detector tem alguma capacidade de automação, como a gente já falou, de pelo menos bloquear os clientes que estão afetados. Então, a proteção mais grosseira, assim, se o cara está te atacando, desconecta ele para proteger sua rede. É melhor você perder alguns clientes no início da proteção do que todo mundo ficar fora. E aí você trabalha cada caso isoladamente. Então, essa é uma primeira camada de proteção mais grosseira. Lá na rede, a gente tem ferramentas que podem só bloquear o ataque sem desconectar o assinante. Mas é melhor você ter alguns clientes insatisfeitos do que todos os clientes insatisfeitos, que é o que tem acontecido com muito provedor. Perfeito. Ayub, obrigado, cara. Queria agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade, se deslocar até aqui para a gente poder gravar, fazer esse bate-papo. E eu queria que você também falasse um pouco do seu trabalho, porque você
tá no Tecmundo, tá no Twitter, Blogueirinho. blogueiro, biólogo, engenheiro de redes. Pois é, eu sou bastante ativo. Para quem não conhecia meu trabalho antes e percebeu que eu falo as coisas de um jeito um pouco diferente, eu produzo muito conteúdo no meu canal próprio do YouTube. É procurar para o Ayub, A-I-O no final. E também estou com uma coluna no Tecmundo que eu falo bastante sobre tecnologia. No dia que a gente está gravando hoje esse episódio, eu coloquei um texto super explicado dizendo o seguinte: por que o ping no Brasil é tão alto? E lá eu destrincho para o gamer e para você que trabalha com redes do que afeta o ping. É de um jeito bastante fácil de entender e vai ser até uma ferramenta importante aqui, aí um spoiler para quem é provedor. Lá explico claramente a parcela de culpa do jogo. O fabricante do jogo tem responsabilidade sim sobre o ping, não é só do provedor. Então virou uma munição muito boa para você ter um texto para mostrar lá, cliente, não sou eu falando, é esse especialista aqui que está um veículo importante falando. Então dê uma pesquisada lá no Tecmundo, a coluna do Ayub, também no canal do YouTube. Um beijo, Riot Games. Eu gosto até da polêmica. Já dei bronca na Riot Games, no Roblox, em operadora grande sobre ping. Eu sei, o Ayub não mete Todos os palavra, pingos dos is do ping, explicando para todo mundo, para a sociedade, o que está em jogo nessa história de ping. Mas deixar isso bem claro, pessoal, não é porque o Ayub tá lá disparando ataques negativos. Muito pelo contrário, é que por muitas das vezes essas empresas culpam os provedores, sendo que a culpa não é deles, né, Ayub? Exato. E você esclarece. Exato. Isso se conecta com o nosso papo de hoje, de que o provedor não conseguiu reconquistar a confiança do assinante. O assinante acha que o provedor é inimigo dele, aumentando o ping de propósito, colocando rota ruim de propósito. Não acredita isso na cabeça do cliente. Ou que essa história de que o seu técnico fala, olha, o seu TV Box é a origem de DDoS, tem que desligar. Não. É você que quer me vender o pacote Globoplay e algumas grandes operadoras. E a Anatel, nossa, a Anatel recebe tanta bronca minha para poder explicar para a sociedade, ajudar você a explicar para o seu cliente onde está o problema realmente. É isso. Ayub, mais uma vez, muito obrigado. Tempo, disponibilidade, os ensinamentos. Tem algum recadinho final para a galera? Recadinho final, procure a Ayub nas redes sociais, acompanhe lá meu conteúdo e faça o dever de casa, faça a prevenção. Não espere ter problema para procurar ajuda depois. Temos um QR Code na tela, tem link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com a Sage. As mídias sociais do Ayub vai estar bem facinho aí para vocês também acompanhar ele. Cara, eu sei que você que está assistindo esse vídeo aqui chegou até o finalzinho, viu aí no cast também. Eu tenho 99% de certeza que você trabalha no NOC, né? Então a gente tem uma série de vídeos aqui gravados com a Sage desde sei lá quantos anos para trás, mas falando de vários temas e assuntos que são atualíssimos ainda nos dias de hoje. Então assiste aí que tá bem legal, tá bom? E você que é gestor de NOC, você que é dono de provedor, você que é líder técnico, procure os vídeos da Sage aqui no canal do Loucos, faça uma playlist e manda todo mundo assistir. Quando tem uma pessoa nova na empresa que precisa aprender esse papo, põe ele para assistir, maratonar os vídeos aqui da Sage no Loucos da Telecom, que olha, tem muito aprendizado. Só conteúdo rico. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima.